Women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Todo homem, em algum momento da vida, percebe que o amor incondicional das mulheres não existe. Será que tudo depende apenas do que você pode oferecer? Será que no momento em que sua utilidade acaba, você se torna descartável? Será que realmente vale a pena a busca do homem por amor incondicional? Hoje eu vou compartilhar uma história real que vai revelar o lado mais duro e um pouco sujo do amor das mulheres. Uma verdade que todo homem deveria conhecer antes de aprender da pior forma. Então, bora lá, porque agora eu vou jogar as cartas na mesa. Tem uma pessoa na minha família, que inclusive é uma pessoa muito próxima a mim, que conheceu uma mulher quando ela ainda estava bem novinha, né, no auge da fertilidade, podemos dizer. Ele é alguns anos mais velho do que ela e quando eles se conheceram, ela estava com 17 anos. Ele conheceu ela através de um amigo dele, que era louco pra pegar ela, mas como esse cara era feio e meio bobão, ela tinha jogado ele na friendzone e quando ela conheceu essa pessoa próxima a mim, ela acabou se interessando. E foi aí que toda a merda começou a acontecer, tá? Teve um dia que repentinamente ela apareceu no comércio dessa pessoa próxima a mim, ele tinha uma lojinha de informática, e ela foi lá visitar a lojinha e acabou dando um beijo nele. Ela não é boba e ela já sabia também que ele estava interessado desde o dia que o bobão fez os dois se conhecer. Aí eles se envolveram e começaram a namorar em pouco tempo, eles ficaram 5 anos juntos, tá? Ele fazia tudo por ela. Cara, acho que nenhum pai do mundo trata uma filha tão bem como ele tratava ela no namoro. Ele paparicava ela de um jeito que chega a ser chato até pra explicar. Pra você ter noção, ele chamava ela de bebê. E ele vivia cantando aquela música do Gustavo Lima que fala: "Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê". Vai vendo o nível de betagem. Ele buscava ela de carro na faculdade toda noite, porque ela morava em uma região perigosa e ficava tarde pra ela voltar de ônibus. Ele também ajudava a pagar as contas da casa dela e todo fim de semana ele levava ela pra comer fora ou então ia pra casa dela e lá ele comprava pizza, lanche, essas porcaria aí que o povo come. Nas datas comemorativas ele queria ser marcante, então ele dava presente caro, mesmo sabendo que depois ele ia ter que se fuder pra pagar. E até ajudou o pai dela a pagar 5 anos de faculdade de psicologia dela. E o pai dela é muito bem de vida, inclusive, tem bastante grana. E aí, quando chegou o penúltimo semestre da faculdade dela, ele acabou tomando uma decisão bem idiota, que inclusive eu alertei ele na época, mas ele não ouviu. Basicamente, ele organizou uma baita de uma festa de noivado, gastou dezenas de milhares com buffet, convites e tudo que podia. Se endividou até o pescoço pra fazer a porra da festa. No dia do noivado, ele se ajoelhou na frente dela, e eu acho que isso deve ser o dia mais humilhante na vida de qualquer homem, mas enfim, se você conhece algo mais humilhante do que isso, coloca aí nos comentários. Mas enfim, ele se ajoelhou e pediu ela em casamento em cima do palco que tinha no buffet, com todo mundo assistindo, e ele fez o pedido no microfone, com aquele tom de choro, sabe? Como se fosse a coisa mais fofa do mundo. E ela aceitou o convite. Mas chegou o grande dia, meus amigos, chegou o grande momento. O momento mais óbvio e esperado para quem é mais desperto, né? Onde tudo mudou. Quando ela terminou a faculdade, o que aconteceu? Ela disse que precisava de um tempo, porque ela estava muito nova ainda e que não sabia se realmente estava pronta para casar e que ainda não tinha aproveitado nada da vida, estava muito sufocada no relacionamento. Então ela queria um tempo, mas falou que não precisava ficar triste e que eles poderiam ser amigos a partir daquele momento. Ou seja, olha o nível de maluquice que as mulheres têm. A mulher querer ser vista como amiga pelo atual noivo dela. Não, pior, ela fala em um tom normal e acha que o cara vai enxergar isso como algo realmente normal. Enfim, o relacionamento acabou e ele sofreu pra caralho durante muito tempo. E eu tive ali do lado dele pra apoiar, é uma pessoa realmente muito próxima a mim. E eu tive um papel fundamental depois dessa experiência dele pra fazer ele despertar também. Agora, analisa bem. Enquanto ele era útil para o que ela precisava, ele tinha valor. Ela precisava de alguém para ajudar com as contas da casa. Ela precisava de alguém para buscar ela na faculdade à noite, porque voltar para casa de ônibus naquele horário era perigoso na região que ela morava. Ela precisava de alguém para bancar alguns luxos, comer algumas coisas diferentes. Ela precisava de alguém para ajudar a pagar a faculdade, mas depois que ela se formou e conseguiu tudo que ela queria, o que aconteceu? Ele se tornou dispensável. Acabou a utilidade, acabou o amor. Eu lembro de ouvir o Raccoon dizendo algo que é uma verdade brutal. As mulheres não amam você de fato, mas sim o que você pode prover. E se ela tiver um filho, pode esquecer, porque todo o amor incondicional dela vai pro Enzo. E eu concordo, pra mim é totalmente verdade isso que ele falava, né? Um grande erro que eu vejo muitos homens cometerem é entrar em um relacionamento sem nem saber o porquê aquela mulher está se envolvendo com ele. Eles agem no impulso, acham o clima legal, né? Sente aquela chama inicial que todo mundo sente quando conhece alguém e tomam uma decisão 100% instintiva, sem parar pra analisar nada de forma racional. E dá até pra entender, porque a maioria dos caras não faz ideia de como o mundo feminino funciona, muito menos do lado mais
mais sujo das mulheres. Eles não sabem que o amor feminino é e sempre foi utilitarista. E isso não se limita só ao dinheiro. O utilitarismo pode ser emocional. Por exemplo, uma mulher muito insegura, cheia de problemas emocionais, pode usar o relacionamento como uma válvula de escape. Mas se em algum momento ela resolve esses problemas sozinha, o cara perde a utilidade e o amor acaba. Outra forma também é o status social. Imagina que todas as amigas dela estão em um relacionamento e ela se sente a encalhada do grupo. Então ela vai analisar todas as opções dos ficantes que ela tem e vai escolher o melhor entre as opções para poder entrar em um relacionamento. Mas se duas amigas, por exemplo, terminarem o relacionamento, aquela pressão desaparece. E se a única utilidade dele era dar esse status dela também, de ter um namorado, o amor some junto com a utilidade. O status também pode vir de um namorado muito bonito, por exemplo, tipo que causa inveja nas amigas. Para ela, ter um Shed ao lado é uma vitória social, mas se esse cara engordar ou perder aquela aparência que torna esse cara destacado, a utilidade desaparece também. Toda mulher que eu conheço, eu analiso o motivo pelo qual ela quer se envolver comigo. Pode ser pelo meu físico, atualmente eu tô com um shape legal, ou pelo status também, por exemplo. Tem um grupinho que fica me olhando, e uma até tentou puxar assunto comigo, mas ela não faz muito meu tipo. Na minha análise, ela quer ser a mulher do grupinho que conseguiu pegar o moreno shapeado, e não vai conseguir. O próprio Trunks costumava dizer algo que nem todo mundo consegue engolir, né? Ele falava que as mulheres conseguem namorar um cara que elas não gostam, e é verdade também, tá? A maioria dos namoros que você vê por aí não tem nada a ver com amor de verdade, é puro utilitarismo. E como eu já mencionei antes, esse utilitarismo pode ter várias formas, mas na maioria dos casos, principalmente nos casamentos, o fator dinheiro é ou vai ser o principal. Agora, talvez uma galera mais jovem e que tá namorando escuta eu falando isso e pode pensar, isso não se aplica pro meu caso, tá? Minha namorada realmente me ama. E pode ser que sim, especialmente se vocês ainda são jovens aí, entre 15 a 21 anos. Durante essa fase, as mulheres tendem a idealizar o amor como um conto de fadas. Elas têm uma falsa fantasia bem parecida com aquela esperança que muitos de nós, homens, temos quando a gente é mais jovem, né, e sonha em ser jogador de futebol. Eu mesmo já pensei nisso quando eu era pequeno e acredito que boa parte de quem tá assistindo o vídeo também já pensou, exceto aqueles que não gostam de futebol, mas é bem provável que você também tinha algum outro sonho de exercer alguma profissão que parece ser muito foda, tipo piloto de avião, astronauta, enfim. E a gente acredita que vai dar certo, até que um dia a realidade bate na porta e conforme a gente cresce e amadurece, a gente percebe que não é tão simples assim e que não vai ter espaço pra todo mundo naquela função. No meu grupo de amigos mesmo, todo mundo sonhava em ser jogador, mas absolutamente nenhum conseguiu. E quando a gente chega ali nos 17 anos e acaba tendo experiências com outras áreas e acaba desenvolvendo interesse por outros assuntos, a gente acaba conhecendo alguma outra coisa interessante que tende a virar a nossa verdadeira profissão no futuro. As mulheres, quando elas são novinhas ainda, funciona do mesmo jeito. Elas não têm uma visão prática sobre o que ela realmente quer. Tudo ainda é fantasioso como foi vendido nos filmes, nas historinhas, nos desenhos, onde ela vai encontrar um príncipe e eles vão viver um romancezinho sendo felizes pra sempre. E elas acham que a vida é fácil. Então acaba que a aparência e o status acaba sendo o maior fator para elas entrarem no namoro. Mas essa fantasia ela não dura para sempre. E quando chega os 23, 24 anos, tudo muda, tá? Entre os 23 e os 24 anos, uma chave vira na cabeça das mulheres e elas começam a buscar por mais provisão. Ela quer sair da casa dos pais e, em alguns casos, os próprios pais começam a cobrar mais independência dela. E ela agora quer seguir a vida com um homem que possa prover para ela. Esse é o momento em que ela vai cobrar de você um noivado, um casamento, ou até mesmo juntar os panos de bunda, como é falado em algumas regiões aí do nosso Brasilzão. E você vai ter que se virar para conseguir arrumar um lugar para vocês morarem. Alguns são doidos aí e acabam entrando em financiamento de imóvel. Para mim isso é a mesma coisa que usar uma fita adesiva para consertar um paraquedas e saltar de um avião achando que vai estar tudo certo, tá tudo bem, né? Mas enfim, outros vão acabar arrumando um contrato aí de uma casa alugada e vai se juntar. E esse é o processo natural de acontecer. E se você namora, se esse momento ainda não chegou, pode esperar porque vai chegar. E se você não consegue oferecer isso, você fica encurralado e ela vai te descartar, porque a chave virou, o amor utilitarista agora já não é como na juventude, né, que tinha uma influência muito forte pela aparência ou status, ou aquela emoção de ter um namoradinho pra viver um romance, né? Agora o utilitarismo é pela provisão financeira. E uma coisa que você precisa pôr na sua cabeça é que dificilmente uma mulher vai aceitar menos do que o pai dela oferecia. Ela vai querer uma vida melhor do que ela já tinha com os pais, ou no mínimo no mesmo nível. Ela pode aceitar uma vida um pouquinho abaixo no começo? Sim. Mas não vai demorar muito para que ela fique extremamente insatisfeita e comece a fazer da sua vida um inferno. É nessas que você vê um monte de cara aí tendo que arrumar 2 empregos, se esgoelar de tanto trabalhar e ficar sem tempo nem para fazer uma atividade física ou praticar algum hobby, seja jogar um videogame, um futebol ou qualquer coisa que ele goste de fazer. Fica difícil até arrumar tempo para cortar o cabelo. E tem um monte de cara nessa vida aí, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em alguns deles, né? Assim como eu também sei que teve cara que já passou por isso e vai ver esse vídeo e pensar, putz, é bem assim mesmo.
mesmo. Isso quer dizer que eu sou um gênio ou um vidente? Não. É que tudo que eu tô falando aqui é um padrão de comportamento que se repete na sociedade. É só abrir os olhos e enxergar a realidade como ela é. E vai acontecer também com alguns jovens que estão assistindo, namora, mas ainda não chegou nessa parte. E quando chegar, vai lembrar desse vídeo, tá? Mas vamos supor que um homem consegue prover, né? Ele tira a mulher da casa dos pais e arruma um canto pra eles morarem aí e até consegue oferecer uma vida boa. Mesmo assim, ele ainda corre o risco de ser trocado por alguém com mais poder, status e beleza. Porque no final das contas, o jogo nunca termina, tá? Então, esteja sempre ciente do porquê uma mulher está se envolvendo com você ou entrou em um namoro com você. No final das contas, o amor é e sempre será utilitarista. Quando você entende a sua utilidade, fica mais claro o que está fazendo ela te amar. E mais importante, você percebe que esse amor pode acabar no momento em que você não tiver mais algo a oferecer. A única forma de se manter no jogo dos relacionamentos é tendo algo a oferecer. Aparência, dinheiro ou a capacidade de gerar fortes emoções são os fatores mais comuns para isso, né? São as 3 moedas que eu gosto de dizer. E se você quer continuar jogando, você precisa conhecer as regras e saber como usar essas moedas, tá? Se você ainda não assistiu ao meu vídeo Toda Mulher Tem um Preço, ele vai aparecer agora na sua tela final. Lá eu explico detalhadamente essas 3 moedas e como você pode usar elas, tá? E lembre-se, acabou a utilidade, acabou o amor. As cartas estão na mesa, agora é com você. Compartilhe as suas ideias no comentário e deixa um like se gostou do conteúdo. Agora toca nesse vídeo que tá aparecendo na tela e a gente continua o assunto por lá.